Olá, gente, tudo bom? Eu tô passando por aqui só para avisar uma coisa. Não esqueça de deixar o seu like, porque like é muito importante. E se inscrever aqui no canal e apertar o sininho e as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau, beijo! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Vamos estar orando e pedindo a Deus que nos abençoe? Vamos orar? Fecha seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, que nos ajudará a crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Fique conosco, eu te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma lembrança da nossa pergunta da aula passada? A pergunta é: como você pode glorificar a Deus? Como você pode glorificar a Deus? Amando e cumprindo o que Ele ordena. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Está dizendo assim a Bíblia: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Esse texto está falando que Deus ele sempre existiu, não é verdade? Você prestou atenção na leitura? Tudo existiu a partir de Deus e Deus sempre existiu. A palavra aqui está dizendo: Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Deus já existia em sua completa autoexistência. Ele é autoexistente. Ele não precisava do mundo, das coisas criadas, para ele existir. Ele já existia, como diz o texto que lemos. Nem precisou de qualquer coisa para criar. Estamos na unidade 1, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Crianças, vocês já pensaram em quantas coisas nós aprendemos com as lições, com as perguntas que já estudamos? Vamos pensar, muita coisa a gente aprendeu sobre Deus, sobre os seus atributos, que são as suas qualidades, são as suas características. Então vamos lembrar algumas? Deus ele é criador, ele é soberano, ele é amoroso, ele é sustentador, ele é um Deus triuno, porque ele está na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estava na criação criando o mundo. Um Deus em 3 pessoas criando o mundo. Ele é majestoso, ele é bondoso, ele é sábio, ele é grandioso e muito mais. Olha quanta coisa aprendemos com essas perguntas que vimos atrás, que vimos anteriormente, não é? Deus, ele é infinitamente maior do que tudo que existe. É o que acabamos de ler na sua palavra. Ele já existia antes de todas as coisas e ele é maior do que todas as criaturas, sejam invisíveis ou visíveis. Ele é maior, ele é definitivamente maior do que toda a sua criação. O homem foi feito para servir o Criador. Deus não existe para o bem do homem, criança, mas sim o homem existe para o bem de Deus, para servir a Deus e glorificar a Deus. É para isso que nós fomos feitos. Não foi Deus para o bem do homem, mas foi o homem para o bem de Deus, para servir e glorificar a Deus. Então vamos ver a nossa pergunta? A pergunta de hoje é a pergunta 5. A pergunta 5. Por que você deve glorificar a Deus? Novamente, então, por que você deve glorificar a Deus? A resposta é: porque Ele me criou e cuida de mim. Por que você deve glorificar a Deus? Porque Ele me criou
e cuida de mim. Este Deus é maravilhoso, crianças. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele nos criou e cuida de nós. Que verdade maravilhosa da Bíblia. Que verdade maravilhosa. Nós o glorificamos porque Ele é o nosso Criador. Porque Ele é o nosso Criador. A gente existe porque Ele criou. E sem Deus, nós não somos nada. Se não fosse Deus, a gente não seria nada. Esse versículo está lá em João capítulo 15, versículo 5. E é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É por Deus que nós nos movemos, existimos e vivemos. Esse versículo está em Atos, capítulo 17, versículo 28. Nele nós nos movemos. Se não fosse esse Deus maravilhoso, grande, a gente não moveria, a gente não existiria. Então, ao concluir a obra da criação, Deus, Ele não abandonou a criação, Ele não virou as costas para o mundo criado, para a obra da criação. E aqui nós vemos a obra da providência. Deus é também um Deus providente, criança, porque Ele fez o mundo e Ele cuida do mundo. Ele não virou as costas para o mundo e deixou o mundo funcionando. Não, Ele cuida do mundo, de todas as coisas do mundo, de cada detalhe, Ele governa. E por Ele governar, a gente percebe o quanto nós somos dependentes desse Deus Criador. Deus nos criou e nós somos dependentes dEle. E Ele cuida do mundo. Ele está governando o mundo. A obra da providência de Deus preserva e governa tudo aquilo que Deus criou. Deus é um Deus providente e Ele preserva todas as coisas. Por exemplo, crianças, a chuva, a abençoada chuva. Se não é Deus mandar a chuva, o que seria de nós, não é verdade? O que seria do mundo das plantinhas? Se Deus não colocar o sol para despertar o dia, o que seria de nós? Não é verdade? Então Deus ele está preservando e governando todas as coisas. Esta é a obra da providência de Deus. Então as Escrituras nos ensinam que Deus é aquele que criou e que está governando, que está cuidando de cada ação, de cada coisa criada, de cada coisa do mundo. E Ele é o sustentador do mundo. E se não fosse Deus, nada do que existe existiria. Se por um momento Deus deixasse de cuidar do mundo, Deus deixasse de governar o mundo, a gente pereceria. As coisas do mundo, as coisas criadas, pereceriam, morreriam, deixariam de existir. Por quê? Porque Deus é o sustentador, é aquele que governa, e é aquele que nos dá o fôlego de vida. Se Deus nos permite levantar, nos permite acordar de um dia para o outro, ter o nosso fôlego de vida, é porque Ele está nos cuidando e preservando a nossa vida. Ele está governando, Ele está sendo um Deus providente. Essa é a obra da providência de Deus na nossa vida. Pois é, cada respirar, cada movimento nosso, a gente depende de Deus. E por isso, então, Deus está sustentando cada coisa criada. E por mais que seja um ser maior, os anjos ou os menores seres, os vermes, se não fosse Deus cuidar de cada coisa, de Deus estar governando cada coisa, nada seria de qualquer criatura. Vocês estão entendendo? Deus é um Deus providente. Ele cuida de nós. Ele nos criou e Ele cuida de nós. E por um instante, se por um instante Deus deixasse de governar o mundo, cada um de nós tornaríamos num pó. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem o fôlego de vida que Deus nos deu, nós morreríamos. Porque nós não somos nada. Então, por que você deve glorificar a Deus? É a pergunta do dia, é a pergunta da nossa aula. Por que você deve
glorificar a Deus, porque Ele me criou e cuida de mim. As Escrituras ensinam que Deus não é só o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o sustentador, a obra da providência. Deus governa, Deus preserva todas as coisas. E se Ele nos abandonasse, se Ele virasse as costas para nós, a gente morreria, criança. Essa é a verdade. Deus é quem nos dá o respirar, é quem nos dá o fôlego de vida. Por isso cremos nessa verdade da providência de Deus. Da providência de Deus. Acreditamos, cremos nessa verdade da providência de Deus. Deus, Ele está cuidando de todo o mundo. Deus, Ele está cuidando de todo o mundo. Ele está preservando todas as coisas. Então, por que você deve glorificar a Deus? Porque Ele te criou e cuida de você. Ele me criou e Ele cuida de mim. Por isso devemos glorificar a Deus. Todas as verdades que ouvimos devem estar guardadas no nosso coração, porque são verdades da providência de Deus. Ele está preservando todas as coisas do mundo. E por isso nós podemos descansar, podemos dormir em paz, porque Deus, Ele cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. E essa verdade deve estar gravada no nosso coração. Só nos resta, então, glorificarmos a Deus, porque Deus é um Deus providente. Preserva a nossa vida, cuida de nós. Como é bom descansarmos dessa verdade e termos a certeza de que Deus cuida de nós. Então, vamos orar? Senhor Deus, eu quero e devo te glorificar, porque o Senhor é o Deus que me criou e é o Deus que cuida de mim, que preserva a minha vida e governa a minha vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. É isso, crianças. Por hoje é só. Estejam pensando na nossa pergunta e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau!